Eu estou aqui para a gente ter uma conversa agora sobre os conceitos de supremo e ínfimo de um conjunto, pois são conceitos que quem já chegou no simulado do quilômetro 42 deve ter visto que existem alguns problemas que abordam esses conceitos. Vamos lá? Bom, para exemplificar, caso alguém ainda não tenha alcançado o quilômetro 42 do simulado, um dos problemas que aparece lá envolvendo ou o conceito de supremo e ínfimo de um conjunto é como esse aqui, tá bom? Então a pergunta é: qual é o supremo do conjunto A formado pelos números da forma n-1 sobre n com n números naturais? Bom, então, para a gente conseguir responder essas questões, a gente precisa dominar esses conceitos de supremo ou ínfimo, tá bom? Antes de eu trazer a definição formal, eu achei que seria interessante a gente pensar em ideias introdutórias. O primeiro deles que eu trouxe é o conjunto dos naturais, tá bom? Então a gente sabe que o conjunto dos naturais ele está contido no conjunto dos números reais. E aí a gente vai avaliar como é que é o comportamento desse conjunto dos naturais frente ao conjunto dos números reais. Para isso, para a gente conseguir visualizar, a gente vai fazer aquela analogia de que os números reais, ele pode ser interpretado como a reta numerada, tá bom? Então, quando a gente olha especificamente o conjunto dos naturais, sobre a reta numerada, a gente tem o conjunto, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante, tá bom? E aí, o que a gente vai querer analisar? São os comportamentos à esquerda e à direita desse conjunto, tá bom? Então, o que acontece, por exemplo, do lado esquerdo? Você consegue perceber que do lado esquerdo a gente tem uma limitação desse conjunto? Em um determinado momento ele para, tá bom? Então a gente não tem mais nada do lado esquerdo. Então, ao 0, a partir dele, né? Antes dele, melhor dizendo, a gente não tem mais ninguém. Em compensação, o conjunto dos naturais, quando a gente olha ao lado direito, ele não termina, ele continua. O que a gente percebe? Que o conjunto dos naturais, ele é limitado à esquerda, mas é ilimitado à direita, tá bom? Eu sempre consigo encontrar um valor maior, né? Bom, isso é em relação ao conjunto dos naturais. A gente pode pensar num outro conjunto, por exemplo, esse aqui, tá bom? Um conjunto de todos os números reais que são maiores que 1 e menores ou iguais, desculpa, a 3, tá bom? Então, quando a gente olha esse conjunto na reta, olha o comportamento dele. A gente tem uma limitação dele tanto à esquerda como à direita, né? Então, olha, eu consigo ver que a partir de um momento eu não tenho mais números que pertencem a esse conjunto do lado esquerdo, tanto em relação ao lado direito, tá bom? Um terceiro exemplo que vai conversar um pouquinho mais com os problemas que vocês vão encontrar no simulado de quilômetro 42. Esse aqui, tá bom? Então, olha, eu quero todos os números que sejam da forma 1 sobre n ao quadrado com n natural, tá bom? Aí, que números que são esses, Fabiana? Para a gente pensar, lembra primeiro que aqui, embora os naturais a gente esteja considerando 0, nesse caso não dá para a gente começar com o 0, porque seria uma definição, seria uma divisão não definida, tá? Então, a gente começa a partir do 1. Então, o primeiro número que eu teria era 1 sobre 1 ao quadrado, que dá 1, e 1 dividido por 1 dá 1. Aí, qual que é o próximo número desse conjunto? Ah, é o n igual a 2. Então, eu tenho 1 sobre 2 ao quadrado, que é 4, 1 sobre 4, 0,25. E assim eu vou construindo, ou melhor, né, vou vendo quais são os números que pertencem a esse conjunto. E qual é o comportamento desse conjunto na reta? Vamos ver? É esse aqui, tá bom? Olha só, lembra que a gente viu que o primeiro elemento desse conjunto era o 1? Aí lembra que a gente viu que o segundo elemento desse conjunto era o 1 sobre 4, que é 0,25. E o terceiro elemento desse conjunto? Bom, ele é o 1 sobre 9, né, que é
quase 0,1, então ele está aqui pertinho. E assim eu vou construindo os elementos do meu conjunto. E olha só que interessante, né? Esses números eles vão ficando cada vez menores e mais próximos do zero. E aí, vamos pensar de novo na nossa história da limitação à esquerda e à direita. O que eu consigo ver desse conjunto? Ele tem tanto uma limitação à esquerda como uma limitação à direita, tá bom? Então, essas limitações, elas nos levam à definição que eu vou apresentar para vocês agora. A definição, a gente começa primeiro com a ideia de dizer que um conjunto é limitado superiormente. Como é que isso acontece? Você vai pegar um subconjunto dos reais, um subconjunto não vazio, e ele vai ser limitado superiormente quando existir um x pertencente aos reais, tal que todos os elementos desse conjunto sempre são menores ou iguais a esse x, tá bom? Esse x, se existe, ele é chamado de majorante do conjunto A. Nossa, Fabiana, não entendi. Trouxe aqui o nosso exemplo que a gente já discutiu, que ele tem um comportamento tanto de ser limitado à direita como limitado à esquerda, quando a gente, né, ainda estava construindo essa ideia. Agora a gente quer, de fato, olhando a limitação à direita, a gente vai dizer que, né, formalizar isso, dizendo que ele é limitado superiormente. E aí, quando é que ele é limitado superiormente? Quando eu sempre sou capaz de encontrar um número que seja maior ou igual a todos que estão lá dentro. E será que a gente tem isso em relação a esse exemplo que eu estou aqui trazendo para vocês? Tem, né? Porque, por exemplo, se eu pegar o 4, você concorda que o 4 ele pode fazer esse papel desse x que a gente vai chamar de majorante do conjunto A? Sim, Fabiana. Por quê? Porque o 4 é maior ou igual que qualquer um desses elementos que estão entre 1 e 3, tá bom? Ai, Fabiana, mas eu não pensei no 4, eu pensei no 5. Perfeito, tá? Por quê? Porque o 5 também faz um papel de majorante do conjunto A. Por quê? Porque todos os elementos, 5 é maior que todos os elementos do conjunto A. Ai, Fabiana, mas eu não pensei no 4, eu pensei no 3,5. Perfeito. O 3,5 também é um majorante do conjunto A. Fabiana, eu não pensei no 3,5, eu pensei no 3. Será que o 3 é um majorante do conjunto A? É. Por quê? Porque o 3 é maior ou igual a todos os elementos que pertencem em A. Então, aqui é importante esse igual, tá bom? Então, o que a gente percebeu? Olha só que interessante. E se o conjunto A possui um majorante, na verdade, ele possui infinitos majorantes, né? Então, aqui a gente já tinha percebido o 4, o 5, o 3,5, o 3, tá bom? E aí, né, nessa definição de ser limitado superiormente e admitir infinitos majorantes, é que a gente vai construir a definição de supremo. O que vai ser o supremo? O supremo vai ser o menor dos majorantes de A, tá bom? O que é isso, Fabiana? Lembra que o majorante está sempre maior, tá? Só que eu quero o menor dos maiores. Nesse caso, quem é que seria? Bom, aqui a gente, né, tinha visto o 5, o 4, o 3,5, o 3, né? O 3 em particular nesse conjunto é que vai ser o supremo. Por quê? Porque ele é um majorante, só que ele é o menor desses majorantes. Porque qualquer outro número que eu pegue menor que 3, por exemplo, se eu pegasse o 29999, ele não seria um majorante, por quê? Porque ele é menor que o 3, tá bom? E para ser majorante, ele tem que ser maior que todo mundo que está naquele conjunto, tá bom? E aí, só reforçando que o supremo, né, dentro do que eu coloquei aqui para vocês, é quando vale duas condições. Ou seja, a primeira delas é ser majorante, e a segunda delas é ser o menor dos majorantes, tá bom? Essa é a escrita formal da definição de supremo, tá bom? Então, para esse conjunto, ele não só admite um majorante, como ele, em seguida, possui infinitos majorantes, mas
O menor desses majorantes é o número 3, então, portanto, o 3 é o supremo desse conjunto. Tá bom, gente? Bom, então, para a definição de ínfimo, a gente vai ter a ideia análoga à construção da ideia de supremo, tá bom? Então, a gente começa com o subconjunto dos números reais não vazio. Aí a gente primeiro define que esse conjunto é limitado inferiormente se existe um número real x, em que esse x é sempre menor ou igual a para todo o conjunto de A, tá? E se existe esse A gente diz que esse A é um minorante do conjunto A. Vamos ver para o nosso exemplo? Bom, esse conjunto admite ser limitado inferiormente? Sim, porque, por exemplo, se eu pego o menos 1, eu sei que o menos 1 ele é menor ou igual que todos os elementos que estão no conjunto A. Ai, Fabiana, você falou o menos 1, mas eu pensei no zero. Opa, o zero também é um minorante do conjunto A. Por quê? Porque ele é menor ou igual que todos os elementos que estão no conjunto A. Fabiana, eu não pensei no zero, eu pensei no meio. Ai, Fabiana, eu não pensei no meio, eu pensei no 1. Opa, o 1 também é um minorante do conjunto A. Por quê? Porque ele é menor que todos os elementos que estão no conjunto A. Tá? E aí, assim como aconteceu na parte de limitado superiormente, a gente também vai ter que, se A possui um minorante, na verdade, ele possui infinitos, tá bom? Então, como ele possui infinitos, a gente pode pensar em qual é o maior desses minorantes, tá bom? Então, aí que vem a definição de ínfimo. A gente vai chamar de S, né? Opa, desculpa, a gente vai chamar S, um número real de ínfimo, se esse S for o maior dos minorantes. Então, por exemplo, olha, eu tinha o menos 1, mas depois eu achei o zero. Então, o menos 1 não pode ser o ínfimo. Ah, eu achei o meio, então não pode, o zero não pode mais ser o ínfimo. Opa, eu achei o 1. Será que existe algum outro elemento que seja minorante? E aí, a ideia é que o 1 vai fazer esse papel, ele vai ser o maior dos minorantes de A. Então, esse 1 é que vai ser o ínfimo, tá bom? Então, ó, só reforçando que essa ideia de ser o maior dos minorantes formalmente significa o quê? Que ele tem que ser um minorante, ou seja, ele sempre tem que ser maior, ele tem que ser sempre menor que qualquer elemento do conjunto A, e além disso, ele tem que ser o maior desses minorantes, tá bom? Então, só para a gente ver se a gente entendeu bem essas definições, eu vou voltar para os nossos três exemplos, tá bom? Então, por exemplo, no primeiro caso, que é o conjunto dos naturais, o que eu percebo? Eu percebo que ele é limitado inferiormente, mas ele não é limitado superiormente, tá bom? Então, ele não vai ter um supremo, mas ele vai ter um ínfimo. Quem que é o ínfimo dele? O maior dos minorantes, tá bom? E aí, aqui não é difícil a gente ver que vai ser o zero, tá bom? No próximo caso, que é o conjunto dos números reais que estão entre 1 e 3, tá bom? Em que o 3 está no conjunto, o 1 não. A gente olha para esse conjunto, a gente consegue perceber que ele é tanto limitado superiormente como limitado inferiormente. Então, ele vai admitir tanto supremo como ínfimo. Quem que é o supremo? É o 3. Quem que é o ínfimo? É o 1, tá bom? O nosso último exemplo, que é o conjunto dos números da forma 1 sobre n ao quadrado, com n um número natural. A gente tem esse comportamento aqui, então a gente consegue ver que ele é tanto limitado inferiormente como limitado superiormente, certo? Quem que é o supremo desse conjunto? O número 1, tá bom? E quem que é o ínfimo desse conjunto? O zero, tá bom? Por quê? Porque a gente tem esse comportamento de que cada vez ele vai se aproximando mais do zero, tá bom, gente? Então é isso.
Eu espero que com essas definições vocês consigam fazer os problemas que estão no simulado no quilômetro 42. Se vocês tiverem dúvidas, dificuldades, reforço a importância de vocês estarem postando essas dúvidas nos fóruns para que a gente possa ir acompanhando, inclusive dando um feedback, tá? Lembra que nem eu falei para vocês, eu vou gravando os vídeos conforme eu vou vendo as dificuldades que vocês estão tendo em relação à resolução, o trabalho a ser desenvolvido na unidade 1, tá bom? Então, eu me despeço aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.